Você acha que entende o medo? Você o associa a imagens, a aranha na parede, a escuridão do porão, o rosto de um estranho em uma rua vazia. E talvez você o associe a isto: um balão vermelho. Para a maioria, o mal tem uma cara. Uma pintura branca, um sorriso vermelho, olhos amarelos e predatórios que espreitam de um bueiro. Pennywise, o palhaço dançarino, o ícone, a materialização do terror infantil. Mas o mitoverso existe para dissecar ícones. E se eu lhe dissesse que o palhaço é a parte menos assustadora? Esqueça o circo, esqueça o monstro da semana. A entidade que se autodenomina Pennywise não é uma criatura da Terra, não é um demônio conjurado, nem um espírito vingativo. É algo vastamente mais antigo. Algo que chegou a esse planeta não em uma nave espacial, mas como uma praga cósmica, um impacto de pura malícia vindo de um lugar além da nossa realidade. Um macroverso de caos primordial. A verdadeira forma desta coisa não tem nome. É um conjunto de luzes rastejantes, laranjas e famintas, as luzes mortas. Um espetáculo tão alienígena, tão fundamentalmente errado para a percepção humana, que olhar diretamente para elas é ser apagado. A mente se despedaça, a alma se dissolve, deixando apenas uma casca catatólica. O palhaço? O palhaço é uma máscara. É a forma que a coisa assume para interagir com a sua comida. E é aqui que a verdadeira mitologia sombria começa. Esta entidade não se alimenta apenas de carne e ossos. Ela se alimenta de emoção. Ela precisa do seu pânico, ela saboreia o seu trauma. Ela se delicia com a química do terror que inunda seu cérebro. Como a própria coisa afirma, o medo salga a carne. O que isso realmente significa? Que tipo de predador evoluiu não para caçar o mais fraco, mas para caçar o mais assustado? E se a cidade de Derry, no Maine, não for apenas um local assombrado, mas um abatedouro? Um ecossistema cuidadosamente cultivado, onde a apatia dos adultos e a violência cíclica não são acidentes sociais, mas sim a influência parasitária da coisa, garantindo que o rebanho esteja sempre pronto para a colheita. Neste episódio do Mitoverso, não vamos falar sobre o filme de terror. Vamos falar sobre a anatomia do predador psíquico. Vamos rasgar a pintura facial para encarar o horror cósmico que está por trás dela. Este não é um conto sobre um palhaço que come crianças. É um mito moderno sobre uma fome ancestral que infecta a própria realidade, que usa os nossos medos mais profundos como tempero e que transforma uma cidade inteira em sua despensa particular. Para entender o que é Pennywise, precisamos primeiro entender o que ele não é. Ele não é um demônio, no sentido teológico. O mal humano, com sua moralidade, inveja, ganância e ódio, é um conceito quase infantil para essa entidade. A coisa não odeia suas vítimas. Um pescador odeia o peixe? Ela é um predador e nós somos presas. A diferença é que ela existe em uma escala de tempo e espaço que torna a humanidade inteira um breve banquete. Sua origem é o macroverso. Este não é o espaço sideral como conhecemos, cheio de estrelas e planetas. O macroverso é o vazio primordial, a escuridão caótica entre as dimensões. Um lugar de pura entropia, de onde a coisa e seu adversário mitológico, a tartaruga, ambos surgiram. Enquanto a tartaruga representa a ordem e a criação, vomitando o nosso universo, a coisa representa o consumo, o vazio, a fome que existiu desde antes do tempo. Há milhões de anos, quando a Terra era uma esfera vulcânica e estéril, a coisa despencou do macroverso. Não foi uma chegada intencional, foi como um pedaço de podridão cósmica caindo em um prato limpo. Ela atingiu o solo, onde milhões de anos depois a cidade de Derry seria fundada. E ali, sob a terra, ela dormiu. Ela não tinha interesse nos dinossauros, não tinha interesse nas criaturas primitivas. Ela esperava. Esperava por uma presa que evoluísse além do simples instinto de sobrevivência. Ela esperava por criaturas com imaginação. A humanidade foi o prato principal. Nós somos os únicos animais complexos o suficiente para sentir medo existencial. Medo da morte, medo da culpa, medo do desconhecido.
Nós somos os únicos seres que podemos ser aterrorizados por nossas próprias mentes, por memórias, por traumas. E para a coisa, essa complexidade psíquica é o tempero supremo. Sua forma verdadeira, as luzes mortas, é uma janela direta para o macroverso. É a antítese da vida. Por que ela encoitece quem a vê? Porque a mente humana não foi desenhada para processar a vastidão do caos primordial. É como tentar executar um software de realidade virtual em um ábaco. O sistema quebra. A percepção da realidade, o eu, a alma, tudo é desfragmentado instantaneamente. Olhar para as luzes mortas é experimentar a própria inexistência. Quando os primeiros humanos se estabeleceram sobre seu local de repouso, a coisa despertou. E ela descobriu algo maravilhoso: o medo. E mais do que isso, o medo infantil. Um medo puro, potente, sem o cinismo e a lógica dos adultos. Um medo que beirava a crença. Ela havia encontrado sua fonte de alimento perfeita. Mas para caçar, ela precisava de uma forma. Ela precisava de uma isca. E assim, ela começou a ler as mentes de suas presas, projetando-se no mundo. Ela se tornou os monstros dos nossos primeiros pesadelos. O medo salga a carne. Esta não é uma metáfora poética, é uma descrição literal de seu processo de alimentação. A coisa é um predador psíquico. Ela poderia, se quisesse, simplesmente matar, mas isso seria um desperdício. Para ela, um corpo morto sem terror é como um pão seco, sem sabor. O valor nutricional, a energia que ela realmente busca, reside na emoção. Vamos analisar o que é o medo. Fisiologicamente, é uma onda de adrenalina, cortisol, uma tempestade química que prepara o corpo para lutar ou fugir. Psicologicamente, é o colapso da nossa percepção de segurança. Para a coisa, essa explosão de energia química e psíquica é sua fonte de sustento. Ela não come apenas o corpo, ela bebe o pânico. É por isso que ela não ataca imediatamente. Ela brinca com a comida. O processo de caça é uma forma de cultivo. Ela aparece para George, no bueiro, não apenas para matá-lo, mas para saborear sua inocência se quebrando em confusão e, finalmente, em pânico. Ela assombra os perdedores por meses. Pense nisso como uma forma macabra de gastronomia. Cada criança tem um sabor diferente. O medo de Ed é baseado em hipocondria e controle. O medo de Stan é baseado na lógica e na ordem sendo quebradas. O medo de Beverly é o trauma do abuso paterno. A coisa saboreia cada um desses medos de forma diferente. Ela é uma conhecer de traumas. E é aqui que ela se torna mais sombria do que qualquer monstro. Ela não explora apenas medos genéricos, como o escuro, ela explora o trauma pessoal. Ela usa a culpa de Bill sobre a morte do seu irmão não apenas para assustá-lo, mas para quebrá-lo psicologicamente. Ela se alimenta da angústia, da culpa, da vergonha. O medo, para a coisa, torna a energia vital da vítima mais disponível, mais potente. O terror extremo amacia a alma, tornando-a mais fácil de consumir. As crianças são preferíveis porque suas mentes são mais plásticas. Elas acreditam em monstros com mais facilidade e, portanto, seu medo é mais puro, mais intenso. O medo adulto é filtrado pela negação e pelo ceticismo, o que o torna rançoso para a entidade. É por isso que a coisa é a personificação do abuso cíclico. Ela procura os vulneráveis, os marginalizados, os perdedores, aqueles que já estão assustados, que já estão traumatizados pela vida. Porque para ela, o medo que já existe é um tempero base. Ela apenas adiciona o toque final de terror cósmico antes do abate. Ela não é um monstro que causa trauma, ela é um parasita que é atraído pelo trauma e se alimenta dele até não sobrar nada. Para cultivar o medo, a coisa precisa da ferramenta perfeita. E sua maior arma é a metamorfose.
Ela é um espelho sombrio refletindo a escuridão que já existe dentro de nós. A entidade é, em seu estado natural, telepática. Ela escaneia a psique de suas vítimas, vasculhando suas memórias e seu subconsciente para encontrar a fratura. O que o quebrou? O que o assombra às 3 da manhã? Então, ela usa essa informação para se manifestar. Ela não está apenas se fantasiando, ela está se tornando, fisicamente, o seu medo. Quando ela aparece para os perdedores, ela não escolhe formas aleatórias. O lobisomem, a múmia, o leproso, estes são arquétipos. São os monstros clássicos que assombraram a humanidade por gerações. A coisa acessa o inconsciente coletivo e extrai essas formas primordiais de terror. Mas ela vai além, ela personaliza o arquétipo. Para Ed, viciado em remédios e aterrorizado por doenças, ela se torna o leproso, a personificação da doença e da decadência. Para Bill, consumido pela culpa, ela se torna o fantasma de George, usando seu amor fraternal como uma arma. Para Beverly, vítima de abuso, ela se manifesta como sangue em sua pia, um símbolo de violência doméstica e da passagem forçada para uma vida adulta da qual ela teme. A coisa está essencialmente criando tulpas, formas pensamento manifestadas fisicamente. Ela dá corpo e dentes ao medo abstrato. Ela força a vítima a confrontar o seu demônio interior em uma forma física que pode rasgá-la ao meio. Isso nos leva à sua forma favorita, o palhaço. Por que Pennywise? O palhaço é um paradoxo psicológico. É o Vale da Estranheza, Uncanny Valley, em sua forma mais potente. Um palhaço é um adulto, mas pintado para parecer uma criança. Ele deve trazer alegria, mas seu sorriso é falso, fixo. Seus movimentos são caóticos. Ele é a representação da diversão, mas também esconde sua verdadeira identidade. Pennywise é a subversão desse arquétipo. Ele usa a máscara da confiança infantil para atrair. O balão, a promessa de circo, o sorriso. É a isca perfeita. A criança se aproxima esperando alegria e encontra as luzes mortas. O palhaço é a forma mais eficiente de caça que a entidade desenvolveu. É um convite que esconde o esquecimento. É a zombaria final, usar o símbolo da inocência humana para destruir essa mesma inocência. É o predador se vestindo como a coisa que sua presa mais deveria amar, tornando o mundo inteiro um lugar inseguro. Um predador dessa magnitude não pode existir sem afetar seu ecossistema. A coisa não vive apenas embaixo de Derry. Com o tempo, a coisa tornou-se Derry. Sua presença física, enterrada profundamente sob a cidade, funciona como um câncer psíquico. Ela envenena o solo, a água e, mais importante, as mentes da população. Derry não é uma cidade azarada, é um ninho, é um matadouro. A coisa é o que os romanos chamavam de genius loci, o espírito do lugar. Mas neste caso, é um espírito de apatia, violência e negação. Por que os adultos de Derry não fazem nada? Porque desaparecimentos em massa são tratados como coisas que acontecem. Porque o abuso e a violência são tão endêmicos na cidade. Porque a coisa projeta uma aura psíquica que força a apatia. Os adultos de Derry são mantidos em um estado de negação sonâmbula. Eles são programados para olhar para o outro lado. Seus filhos desaparecem e eles sentem uma breve pontada de dor que é rapidamente suprimida pela influência da coisa. A dor deles interferiria na caça. Os adultos não são apenas ignorantes, eles são cúmplices involuntários. A cidade inteira é um sistema de suporte de vida para o monstro que dorme abaixo. A coisa
Garante que a violência e o trauma continuem, pois isso tempera a próxima geração de vítimas. E então, existe o ciclo. A coisa não caça constantemente. Ela emerge a cada 27 ou 28 anos. Este é um ciclo de alimentação e hibernação. Como uma cigarra macabra, ela emerge do subsolo para um banquete frenético. Ela se alimenta do medo acumulado daquela geração, saciando sua fome cósmica. Cada despertar é frequentemente marcado por um evento de violência em massa. O incêndio no Black Spot, a explosão da siderúrgica. A coisa usa esses eventos como um grande aperitivo, absorvendo o pânico e o terror em massa antes de voltar seu foco para as crianças. Depois de se alimentar o suficiente, ela retorna à escuridão, às profundezas da terra, para digerir o terror que consumiu por quase 3 décadas. O verdadeiro horror de Pennywise não é que ele possa ser derrotado. A mitologia sugere que, através de uma batalha de vontade e crença, o ritual de Chud pode ser ferido, forçado a recuar. Mas o mal cósmico pode realmente ser morto? A fome pode ser permanentemente saciada? A coisa é uma entidade que existe desde antes do nosso universo. Ela é parte de um equilíbrio sombrio. Enquanto houver humanos capazes de sentir medo, enquanto houver trauma e dor para salgar a carne, a coisa terá um motivo para existir. Ela não está morta, ela está apenas dormindo, ela está digerindo. E em Derry, ou em qualquer lugar onde o trauma seja profundo o suficiente, a escuridão espera. O circo, inevitavelmente, sempre volta à cidade.